Todo líder não reclama, senão ele perde a autoridade. Todo líder tem que entender que ele é aquele que vai dar direção para passar essa dificuldade, esse motivo que está gerando essa reclamação. Se você entender isso, muita coisa vai se resolver. Eu trouxe algumas anotações que vou compartilhar com você, que vai fazer sentido na sua caminhada como líder, como um trabalhador, como um pai de família, como uma pessoa, como um jovem, e vai somar muito no seu dia a dia. Em Filipenses 2,14 fala assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações. Independente das religiões que tem por aí, Filipenses traz essa constatação. Faça sem murmuração, sem reclamação. Fundamental para as pessoas que querem ir à frente. Talvez essa situação que você está passando hoje realmente seja difícil, mas está difícil para todo mundo. Então, continua a fazer, que muita coisa acontece para quem continua a fazer. Porque se você reclama, não resolve nada. O foco é trazer solução para os problemas, para o que causa a reclamação. Toda reclamação enfraquece a autoridade. Então são 3 princípios que a gente fala sobre a reclamação. Da pessoa que está reclamando. Talvez ela até tenha uma razão do que ela esteja reclamando, mas não é reclamando que vai trazer a solução. Sempre quem reclama vai declarar um culpado. Eu tô careca por causa da minha genética. Eu tô careca por causa do vento. Sempre ele vai ter uma desculpa. Perceba, sempre tem aquele cara que vive reclamando e ele está culpando o governo, a professora que não sabe ensinar a matéria direito. Ele sempre vai estar se desculpando, usando uma muleta. Geralmente são 3 muletas. A segunda é uma justificativa. Porque geralmente, né, é o governo, porque é o PT, é o PL, sempre a esquerda ou direita que é o motivo do fracasso dele. Ele nunca pega e assume, a culpa é minha. Sempre está motivado a culpar alguém. E a terceira é, ele nunca traz uma solução. Ele é tão acostumado a reclamar que ele nunca foca em uma solução. Ele não tem clareza das coisas que ele precisa fazer. Certa vez eu estava trabalhando com um colega meu e ele me ensinou algo que eu guardei muito, que é assim, ó: quando você tem um problema, você não reclama, você não busca justificativa, você não busca o causador desse problema, desse motivo dessa reclamação. A primeira coisa que você precisa fazer é ter foco na solução. Na solução. Se você querer arranjar um culpado, você vai conseguir um inimigo. Porém, toda vez que você tiver um motivo de reclamação, um problema, e você foca na solução, você vai ganhar um amigo, um aliado, porque você não quis culpar alguém. Em algumas áreas, é necessário, depois que você achar a solução, talvez entender o motivo desse problema, dessa causa, para que não se repita. Mas primeiro você foi proativo em querer resolver o problema, não culpado. Você achar o culpado de imediato não vai trazer solução, e sim focar na solução. Um exemplo: quem deixou a torneira aberta? A pergunta não é essa. A pergunta é: como vamos fazer para resolver a torneira aberta? Simples. Vai lá e fecha a torneira. Simples assim. Depois a gente vai ver por que quem deixou a torneira aberta deixou aberta. Não vamos procurar motivos. Porque antes de fechar a torneira precisa entender o processo de quem sempre deixa a torneira aberta. Não. O foco é na solução. Fecha a torneira, aí você procura o culpado para entender. É uma criança? Não teve a orientação que deve fechar? Alguém está usando, mas deixou aberta pensando que ia vazar pouca água? Enfim, primeiro você foca na solução, depois no problema. Outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui é o controle emocional das situações. Geralmente quem reclama não tem o domínio sobre as situações, por isso ela vive reclamando e se justificando. Provérbios 16:32 fala assim: melhor é o que controla o seu espírito.
Então assim, no momento de estresse, de reclamação, que está todo mundo reclamando porque o ar-condicionado não está funcionando, o foco não é arrumar o ar, e sim solucionar o motivo. Às vezes é longe o técnico, não arrumar o ar, né? Mas entender por que ele parou também não é o motivo. Eu quero focar na solução. Qual que é a solução? Ah, acabou a luz. É ligar o quadro de energia, é chamar o técnico, é foco na solução, não no motivo. Quando você faz isso, você mostra liderança, que você não se abala com situações, você pode até entender, ter temor pela situação ali, mas você tem uma reação positiva do que está acontecendo. Isso dá um direcionamento de quem é o líder que está indo à frente. E daí 3 pontos que eu quero destacar com você. O primeiro é respirar antes de tomar decisões. Eu vou lá desligar a torneira, né? Escuta as situações, vou lá desligar a torneira. Alguém pode falar assim, calma, essa torneira está aberta para sair a sujeira que está lá na frente da casa, na situação da minha casa agora, né? Então, ela vai escorrer e vai estar levando uma sujeira. Entender certos tempos. E a terceira é analisar antes da causa. Se eu fechar essa torneira, ninguém me orientou, eu perguntei, posso fechar a torneira? Ninguém me respondeu. Bom, ninguém me respondeu, eu vou lá e tomo essa atitude. Poxa, ninguém se prontificou a ir lá antes. Não busque condenação, vá lá. Simplesmente faça. Simplesmente faça. Não foque no problema. Não reclame, essa torneira vive aberta, é sempre assim, todo dia. Não, vá lá e fecha a torneira. Depois você vai tomar algumas medidas para que isso não se resolva. Outra coisa que eu quero compartilhar, fundamental para você aqui, é quando você procura culpado nessas situações, você está falando assim, eu quero sentar na cadeira de juiz e eu quero condenar quem deixou a torneira aberta. Você faz com que as pessoas não tenham empatia com você. As pessoas não gostam de ser julgadas. E quando você toma essa posição de fechar a torneira, a pessoa vê em você como um líder, como alguém que se posiciona na frente dos problemas, leva a solução e depois você vai entender as situações. Respira, deixa eu entender quem que deixou essa torneira aberta. Aí você vai buscar a solução, mas não no sentido de penalizar, mas sim de corrigir um problema, de deixar a torneira aberta. As pessoas se compadecem mais, até elas falam, me desculpe, elas se retratam mais, dizendo, poxa, acho que eu falhei, e você teve uma postura tão legal de ir lá e fechar e não querer me condenar ou me expor na frente das outras pessoas. Isso mostra realmente o líder que você está se tornando. Algo que eu acho muito tremendo e deixei aqui na minha anotação para compartilhar com você é que em nenhum momento Jesus culpou Judas pela traição. Em nenhum momento Jesus falou, estou sendo crucificado porque Judas me traiu. É que quando você não tem um propósito muito definido, você vai querer arranjar culpado. E quando você tem um propósito, uma responsabilidade, que você sabe que você precisa fazer, alguns desafios, algum traidor, alguma adversidade pode ir na sua frente. Mas você entende aquilo como parte do processo. Ir lá, desligar a torneira e continuar a cuidar da sua casa. Esse é um propósito maior, cuidar da casa. Então você desliga a torneira. Depois você presta atenção para ninguém mais ter essa postura com a torneira de deixar. Jesus, quando ele é crucificado, ele não ficou lá na cruz falando, Judas, cadê você, seu traidor? Não. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha e do propósito que ele veio fazer aqui na Terra. Então, quando você sabe quem você é, você sabe o seu propósito. Você adquire uma autoridade nessa adversidade. Tenha certeza que Jesus, quando ele sobe na cruz e ele é crucificado ali, ele tem autoridade sobre
injustiça, sobre traição, sobre o pecado, e ele não ficou condenando Jesus. Então, para finalizar, eu quero trazer outro pensamento aqui, é que toda guerra traz um benefício. Talvez você possa até imaginar como uma guerra traz um benefício. Eu sei que existe percas, derrotas de um lado, ou desafios gigantes. Eu não estou enaltecendo o processo da guerra, mas quando toda a nação que participa de uma guerra, ela cresce como comunidade, ela cresce nos desafios tecnológicos. Um exemplo disso é a Alemanha. Você sabia que a internet ela se desenvolveu pela guerra? Eles achavam que a gente precisa se comunicar de uma forma diferente, de sinais, e a internet começou desse movimento de guerra. Então, a guerra judia, machuca, mas faz parte de um processo de evolução. Talvez a gente não entenda no momento que a gente passa, mas muitas coisas que acontecem na guerra é para uma evolução. Difícil, mas a partir do momento que você começa a assimilar algumas adversidades que trouxeram benefícios, mas guerra não só de armas, guerra, um exemplo assim, contra uma doença, é uma guerra que você fala, eu preciso desenvolver uma arma, um antibiótico para eliminar essa bactéria, esse vírus, é uma guerra. Então é isso que eu quero trazer, essa reflexão, que toda adversidade traz um benefício igual ou maior para você. Coloca isso. Então, se você foi, trazendo para o nosso dia a dia, se você foi desligado, mandado embora da sua empresa, que você trabalha, que você presta serviço, tenha convicção que se você não sentar na cadeira de vítima e falar, vou me preparar melhor, vou para uma vaga, uma empresa melhor, ter essa mentalidade, eu tenho certeza que coisas novas vão aparecer para você, tá? E para compartilhar assim, se for algo dessa reflexão faz sentido para você, coloca aqui. Sempre faz sentido. Sempre faz sentido. Reclamar não é solução. Coloca aqui alguma coisa, sempre faz sentido, ou coloca reclamar não faz sentido. E se tem alguma pessoa que você fala, poxa, meu amigo, meu tio, meu irmão, precisava ouvir isso, talvez você vai ser uma ferramenta de Deus para ele escutar essa mensagem que eu acabo de compartilhar. Tá bom? Não se esqueça, se inscreve no canal e compartilha e deixa seu like. Valeu!